Fazendo as pazes com Deus. Será que nós precisamos fazer as pazes com o Senhor? Será que de fato somos amigos do Senhor? Estamos vivendo unha em carne com Deus? Nós precisamos ter uma unidade tão intensa com o Senhor, que aquele ditado que diz, unha em carne, precisa fazer sentido na nossa existência. Não é preciso, amados, que tenhamos comunhão, que tenhamos prazer, alegria, que tenhamos satisfação no Todo-Poderoso. Eis o porquê, fazendo as pazes com Deus. Muitas vezes temos visto que pessoas estão dentro da igreja, porém inimigos entre si. Quantas pessoas que são inimigas? Quantas pessoas que andam por aí, curtem a inimizade, alimentam a inimizade. Olha, eu vou na igreja, mas se aquela pessoa sentar no primeiro banco, eu sento no último. Se ele sentar no último, eu sento no primeiro. Eu saio primeiro, eu chego depois. Quantas pessoas que não suportam os seus vizinhos? São inimigos dos seus vizinhos. Quantas pessoas que carregam inimizades dentro dos seus corações. Queridos, se é feio essa inimizade entre nós, entre pessoas, se não é legal, se não é bem visto, se isto não é bem visto pelas pessoas, ele tem inimigo, ele não vai com a cara daquela pessoa, se não é bem visto por nós, nós olhamos e reprovamos. Se eu sei que você tem uma inimizade, eu vou olhar para você com o pé meio atrás, tipo assim, será que é crente mesmo? Será que é servo de Deus mesmo? Se você sabe que alguém alimenta inimizades, como é que você olha para essa pessoa? Você coloca em dúvida a fé da mesma. Mas, amados, muitas vezes nós não temos inimigos sobre a face da terra. Nós não temos. Mas, será que temos amizade com Deus? Será que vivemos realmente íntimos do Senhor? E hoje, queridos, no estudo que vamos fazer, nós vamos procurar ver se a nossa comunhão com o Eterno, se ela é verdadeira, se há amizade real nossa para com o Senhor. E se porventura concluirmos que está faltando essa comunhão com o Senhor, não saia deste lugar sem que antes acerte-se com o Senhor. Sem que antes procure fazer as pazes com o Senhor. Amados, entenda o seguinte, você quer ir para o céu? Ô bênção, o céu é de Deus. Os inimigos de Deus não entram no céu. É lógico. É algo lógico. Se as pessoas carregam inimizades nos seus corações, é porque não conhecem de fato o nosso amado Jesus. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 1. Leremos do versículo 20 até o 23. E depois vamos passear em diversos textos bíblicos. Hoje teremos uma série de textos. Vamos lê-los e vamos aplicá-los para que realmente façamos as pazes com Deus. Diz, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos. Estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, dá-nos a revelação desta palavra.
Oh Senhor, fala conosco, porque o nosso interesse sobre a face da terra é satisfazê-lo, Senhor. É fazer a tua vontade, é viver para ti. Portanto, fala conosco. Este é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, o texto do apóstolo Paulo à igreja de Colossos chama-nos a atenção para uma realidade que precisamos vivenciá-la no dia a dia. Mostra-nos que nós somos salvos, que nós somos restaurados, que nós vivemos o tempo da graça, que fomos purificados no sangue de Cristo Jesus. O Senhor veio, Ele nos purificou, Ele resgatou-nos, pagou o preço do pecado, nos tirou do pecado, nos deu uma vida nova para que possamos vivenciá-la para a honra e para a glória dele. Esta é a orientação do apóstolo Paulo, a revelação do apóstolo Paulo para cada um de nós. E nós que somos servos de Deus, que vivemos em comunhão com o Todo-Poderoso, é preciso colocar em prática essa realidade para que sejamos de fato amigos do amado Senhor, que sejamos de fato pessoas que andem com Cristo, que tenham unidade com o Todo-Poderoso, cujo prazer está em fazer aquilo que Deus quer, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Amém, amados? Como saber se sou inimigo de Deus? Nós que somos servos de Deus, nós que somos pessoas que vivemos a fé em Cristo Jesus, muitas vezes, por deslizes, abrimos espaços, abrimos lugares, portas, abrimos brechas e o inimigo adentra o coração. As pessoas continuam dentro da igreja, continuam frequentando os cultos, mas é preciso sondar o coração. Observar o coração para ver se você de fato está vivendo segundo aquilo que Deus quer, se você está em comunhão real com o Todo-Poderoso, ou se é meramente membro de uma igreja, frequentador de uma igreja, alguém que gosta do pastor, que gosta dos irmãos. A igreja tornou-se uma espécie de clube social ao qual você vai, porém, sem aquele objetivo maior que é louvar, adorar, ouvir de Deus e deixar-se guiar pelo Espírito Santo do Senhor. E nesta palavra, amados, nós queremos trazer essa revelação, mostrar características que mostram a inimizade com Deus. São características que, se porventura estiverem presentes na tua vida, mostra que tu és um inimigo do Senhor e que está no tempo de fazer as pazes, porque o tempo é oportuno, o tempo é hoje. Amém? Irmãos, Romanos capítulo 5, versículo 10, ouça o que diz mais uma vez o apóstolo Paulo. Veja, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos pela sua vida. Queridos, aqueles que são redimidos, que são lavados no sangue do Senhor, estes são salvos. Porém, aqueles que procuram vivenciar de forma diferente aos princípios de Deus, que não observam orientações tais quais estas, que não observa, que não as pratica, esses com certeza não foram reconciliados com o Todo-Poderoso, não foram reconciliados, diz o apóstolo Paulo, porque se nós, quando inimigos, veja, éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. É preciso que haja essa certeza absoluta, que houve uma reconciliação, que você recebeu a purificação, recebeu o lavar do sangue de Cristo Jesus. Se porventura há dúvida com relação a isto, com certeza está faltando algo na tua comunhão com o Senhor. É preciso certeza absoluta. Amém? Segundo aspecto, segunda característica, o incrédulo vive separado de Deus.
Aqueles que não são amigos do Eterno vivem separados de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 12. Ouça com atenção. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Amém? Veja, queridos, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados do Senhor, separados. Mais uma vez é preciso refletirmos. Se você tem como característica na tua existência a separação de Deus, o Senhor não é tudo para você. A tua alegria, o teu prazer não está no Todo-Poderoso. Se você vive separado do Eterno, é tempo de reconciliação. Não se deixe enganar. É tempo de reconciliação. E ainda, há muitos que não curtem o Senhor, que não têm prazer em Deus. Na verdade, de certa forma, tem ódio para com o Senhor. É aquele ódio velado. Você não tem prazer em Deus. Você não gosta do Senhor. Veja o que diz a palavra. João capítulo 7, versículo 7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Irmãos, todos aqueles que não fazem a vontade do Senhor, ali está um ódio ao Todo-Poderoso. A pessoa pode até abrir a boca e falar, mas eu não tenho ódio, eu não tenho raiva, eu não odeio. Ah, não, de forma alguma, longe de mim isto. Porém, não quer andar com o Senhor. Porém, não quer ter o Senhor como amigo. Não quer sentar-se aos pés do Todo-Poderoso. Não quer deixar-se guiar pelo Mestre. Irmãos, fica implícito o ódio, a falta de prazer, de alegria naquele que nos amou acima de todas as coisas. É preciso refletirmos muito. É preciso pensarmos a respeito do que é que ocupa o nosso coração. Outro aspecto que nós precisamos levar em consideração. A palavra de Deus, ela é mais séria do que parece. Muitas vezes nós não damos a devida seriedade. Mas Deus é o Senhor dos pormenores. Os pormenores não passam desapercebidos aos olhos do nosso amado Jesus. Ele é justo, fique atento. João capítulo 3, versículo 19. As obras daqueles que não são amigos de Deus são más. As obras dos pecadores são más. Ouçam. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas pastor, como é que isso se aplica à minha vida? Como é que isso se aplica à minha existência? É quando nós deixamos aquilo que é de Deus em segundo plano. Se você deixa o que é de Deus em segundo plano, é porque o Senhor não te completa. O Senhor não enche o teu coração. O Espírito Santo de Deus não tem poder para gerir, para dirigir a tua existência. E as obras tornam-se más. Tornam-se más. O amor para com o Senhor não é verdadeiro. E é interessante. É impossível amar e não gostar. Mas é impossível não amar e não gostar. Ou seja, se você não ama, é porque você não gosta. Isso é natural, amados. É natural. Se eu amo alguém, eu quero andar com ele, eu quero curtir essa pessoa, eu quero ter comunhão com ela, eu quero viver perto dessa pessoa, assim, é desse jeito. Se porventura eu não tenho esse prazer, algo errado tem na minha vida. Amém? E a Bíblia diz ainda que por natureza somos maus. Cristo disse, ouça, Mateus capítulo 7, versículo 11. Ora, se vós que sois maus, nossa natureza é má, ela é ruim. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu
dará boas coisas aos que lhe pedirem. Queridos, nós somos maus. É preciso trazermos a nossa natureza cativa ao Senhor, para que de fato sejamos amigos do amado, amigos do Todo-Poderoso. Creio que você entendeu esta colocação. Se porventura você não conseguiu captar porque é um tanto quanto rápido, veja posteriormente esta palavra, medite nela, porque o Espírito vai ratificar, vai falar com você. Amém? Características daqueles que são inimigos de Deus, que precisam fazer as pazes com o Senhor. São pecadores não redimidos, são incrédulos, vivem separados de Deus. Odeiam ao Senhor, mesmo que achem a palavra odiar pesada, mas não querem saber de Deus. As suas obras são más, são atitudes reprovadas pelo Senhor. E por natureza são pessoas ruins e que não querem mudança de vida. É preciso pensarmos a respeito disso e analisarmos a nossa vida. Segundo aspecto, a respeito de como fazer as pazes com Deus. Segundo aspecto, irmãos, nós precisamos fazer as pazes com o Senhor. Nós precisamos viver de bem com Deus, mas como fazer as pazes? Como ser amigos do Senhor? Primeiro é preciso entender que Cristo já fez a parte dele. Nós não podemos de forma alguma tirar dos nossos ombros as nossas culpas, as nossas responsabilidades espirituais, por achar que o Senhor não fez bem a obra que lhe foi confiada. O Senhor, Ele fez de forma perfeita. O Senhor veio e Ele honrou a vontade do Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Ouçam. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Queridos, a nossa purificação, ela não é através do sangue de animais, como era na velha aliança. No tempo da velha aliança, do Velho Testamento, para que as pessoas recebessem o perdão, era preciso o sacrifício de um animal. Um cordeiro, um bezerro, enfim, um novilho. No entanto, vemos que o Senhor Jesus veio para cumprir. Ele veio, Ele cumpriu, Ele derramou o seu sangue, para que nós pudéssemos ser redimidos, para que pudéssemos ser purificados. Eis aí como fazer as pazes com Deus. O Senhor Jesus já fez a sua parte. Agora é o tempo de nós reconhecermos os nossos pecados, reconhecermos as nossas necessidades espirituais e procurarmos nos encher com o Espírito de Deus, vivendo a vontade do Senhor, sendo de Deus. É preciso que saiamos da superficialidade do evangelho dos últimos tempos. Cuidado com esse evangelho vazio de Cristo, vazio da responsabilidade de Cristo Jesus. O evangelho é o mesmo. É o evangelho que está na palavra e é preciso vivenciarmos esta palavra no nosso dia a dia. Mas, amados, como fazer as pazes com Deus? Como fazer as pazes? Como fazer? Nós vemos que a primeira característica é a reconciliação no sangue de Cristo Jesus. A segunda característica é vivermos pela fé em Cristo Jesus. Quando você crê em Jesus, quando a tua vida é dominada pelo Espírito Santo de Deus, quando tu tens fé, quando a fé é uma realidade na tua vida, você é justificado, oh glórias, justificado pela fé, para que sejas santo, irrepreensível, para que sejas inculpável. É assim que o Senhor faz com a gente. Romanos capítulo 5, versículo 1, chama-nos a atenção para a nossa justificação. Justificados pela fé. Ouça o que diz a palavra. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós somos justificados pela fé.
Eu não preciso carregar um objeto para mostrar que eu tenho fé em Deus. Eu não preciso carregar algo para que o Senhor trabalhe na minha vida. Eu não preciso ter uma arca da aliança aqui na igreja ou lá em casa para que o Senhor mostre-se presente, para que a presença do Senhor seja verdadeira. Porque nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela fé no amado Jesus. E você precisa viver essa fé no seu dia a dia. E isso te leva a aproximar-se do Senhor, a ter uma comunhão verdadeira, real com o Todo-Poderoso, a fazer as pazes com o nosso amado. E lembrando ainda, irmãos, que Cristo pagou a nossa dívida. Colossenses capítulo 2, versículo 14, ouça o que está escrito. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Irmãos, a Bíblia diz que nós tínhamos uma dívida para com o Todo-Poderoso, uma dívida impagável. Era impossível que o homem natural conseguisse a comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Mas o Eterno nos amou. O Senhor, Ele é o nosso amigo. Muitas vezes nós não somos amigos do Senhor, mas a amizade do Eterno sempre é real para com a gente. O amor de Deus sempre é uma verdade para conosco, mesmo que o homem não queira saber dele. E vemos, amados, que o Senhor Jesus veio, Ele cancelou a nossa dívida. Mas como foi que Cristo cancelou a nossa dívida? Mas como Cristo cancelou a nossa dívida? Quando Ele deixou a glória, tornou-se homem, sofreu sobre a face da terra, morreu sobre uma cruz, derramou o seu sangue e ressuscitou. Eis aí o processo, um processo caríssimo, um processo que você não consegue entender, eu também não. Um processo que nós não conseguimos entender, tão grande que é, tão intenso que é. É um processo extremamente complexo. Lá nos céus nós vamos entender. Quando nós estivermos na glória e vermos quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, porque lá será possível, estaremos em comunhão próxima, íntima. Podemos dizer, ali, face a face. Ali vamos compreender quem é Jesus. Nós vamos entender quem é Deus, quem é o Espírito Santo, que não é apenas aquele que rola a língua das pessoas, porque o dom de língua é uma verdade, porém, não apenas isso, como hoje é tão enfatizado, porém, esquecem da grandiosidade do Espírito de Deus. É muito mais do que isso, muito além. E nós vamos ver que esse Senhor, tão poderoso, magnífico, grandioso, nos amou a ponto de dar sua vida, sacrificar-se para que nós pudéssemos ter a nossa dívida cancelada e estarmos com Ele. Irmãos, apenas dê glórias ao Todo-Poderoso. Se você não entende, apenas glorifique o Senhor. Se você não compreende, apenas sirva o Todo-Poderoso. Sirva, sirva. Não entenda Deus, é impossível entender Deus, mas é possível servi-lo. Você pode viver sobre a face da terra 200 anos, 300 anos, eu voltando à pré-história da humanidade, 800, 900 anos, como alguns viveram. Se você conseguir viver 8 séculos sobre a face da terra, tu não compreenderás quem é Deus. Mas serão 8 séculos totalmente possível em servi-lo, em adorá-lo, em glorificá-lo. E é isso que nós precisamos fazer. É viver pela fé. É viver pela fé no Todo-Poderoso. E ainda, irmãos, fomos trazidos para perto dele. Efésios 2, versículo 13. Ouça o que diz. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe,
Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Talvez você fale, eu nunca estive longe. Eu nasci dentro da igreja. Minha família é tradicionalmente evangélica, crente, serve ao Senhor desde os tempos idos. Eu nunca estive longe. Mas se você não estiver com o teu coração dominado pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito, não apenas longe, mas também inimigo do Senhor. Veja, mas o Senhor te viu ainda lá na terra distante, lá no horizonte, em um tempo distante. O Senhor te viu e Ele te amou. E Ele olhou para você e pensou, vale a pena morrer por Ele. Vale a pena morrer por Ele. Isso é amor. É amor. O Senhor, irmãos, eu sei que eu estou simplificando bastante aquilo que todo mundo complica. Mas numa colocação extremamente coloquial, o pai olhou para o filho e vale a pena morrer por ele. Vale a pena. Vale a pena. Aí nós olhamos para o Senhor e Ele diz, morram por mim. Aí nós olhamos para Jesus, não vale a pena. Não vale a pena morrer por ti, Jesus. Não vale a pena mortificar a minha carne, morrer no aspecto de mortificar a velha natureza, não a morte física, mas mortificar a velha natureza. E nós olhamos para nós, pobres vermezinhos de Jacó, como algumas versões tratam. Nós olhamos para nós, não vale a pena morrer por ti, Jesus. Não vale a pena morrer. Sabe quando é que você fala isso? Sabe quando? Quando deixa o pecado entrar no coração. Quando coloca o Senhor em segundo plano na tua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Aí nós buscamos tudo. Busca-se tudo. Busca-se tudo. E lá pelo 15º, 20º lugar, 30º, Jesus, tem que buscar Jesus. Aí ocasionalmente vai na igreja. Ocasionalmente ler a Bíblia. Ocasionalmente ora. Ocasionalmente tem, se podemos dizer, comunhão com Deus. Não vale a pena morrer por ti, Jesus. Não vale a pena. Queridos, infelizmente, esta é uma colocação triste, porém real. Triste, porém real. E muitas vezes está presente na nossa existência porque nós deixamos o Senhor em segundo plano na nossa vida. Tudo é importante, menos Deus. O Covid era importante. Nós íamos na igreja com medo do Covid. Mas Deus, não é Ele que cuida de você? O trabalho é importante. Não vou na igreja porque eu estou cansado. E se Deus puxar o teu tapete, tirar o teu trabalho? Não vou na igreja porque eu estou revoltado. Eu não consigo. O coração humano é dessa forma. Eu não vou buscar a presença do Senhor por isso ou por aquilo e achamos as mais diversas desculpas, como se Deus fosse Elias Rios, que entende que você está falando a verdade quando dá aquela desculpa esfarrapada, só que a gente olha e fala, amém, é servo de Deus, está falando a verdade, glórias a Deus. E a gente acredita. Mas o Senhor é aquele que vê o nosso coração. Queridos, é preciso fazer as pazes com Deus. Se você não for amigo do Eterno, não entrarás no reino dos céus. Entenda desta forma. Entenda dessa forma. Ou você se torna santo. Essa é forte.
ou tu te tornas santo. Presta atenção. Ou te tornas santo, irrepreensível, inculpável, tome posição com Deus, ou pode preparar a tua mala para o sofrimento eterno. Pior que nem a mala você poderá levar. Pastor, não fala assim porque... Não fala assim. Melhor você ouvir de mim do que ouvir no dia santo. Não vos conheço. Porque eu falo para que tu tenhas tempo de fazer as pazes com o amado Jesus. Sem santidade é impossível ver a Deus. E o que é santidade? É viver alienado do pecado. É viver separado do pecado. E o pecado, já falamos que pecado é pecado. Não tem pecadinho, não tem pecado médio, não tem pecadão, tem pecado. E é este que te leva para longe do Senhor e te faz inimigo do eterno. Amém? Mas a partir do momento que nós entendemos que éramos inimigos de Deus, que reconhecemos o sangue de Cristo, o sangue remidor, o nosso Redentor, e que é preciso viver pela fé. Quando nós cremos que Cristo pagou a nossa dívida e que trouxe-nos de terras distantes para perto dele. A partir desse momento, a nossa vida ela é resgatada. Oh, glórias! É resgatada. O Senhor resgata-nos. E Ele nos dá condições para sermos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E que possamos tomar posição com Ele. Amém? Quarto aspecto. Fazendo as pazes com Deus. Como viver a nova vida em Cristo? Como viver a nova vida em Cristo? Eis algumas características daqueles que são restaurados. Vimos características de pessoas que não eram restauradas. Agora, características de pessoas restauradas. Ô, bênção! Primeira característica. São firmes na fé. Oh, glórias! São firmes na fé. O texto que nós lemos chama-nos a atenção. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Nós precisamos viver uma nova vida firme no Todo-Poderoso. João capítulo 8, versículo 31, ouça o que disse Cristo Jesus, palavras do amado Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permaneceis onde? Na palavra, irmãos. Na palavra. A Bíblia diz que Cristo é o Verbo. É permanecer em Cristo Jesus. Permanecer na palavra é permanecer em Cristo. Nós teremos uma fé firme, inabalável. Teremos uma nova vida com o nosso amado Jesus. Ainda aguardando Cristo Jesus. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aqueles que possuem uma nova vida com Cristo. Estes são firmes na fé, permanecem em Cristo e aguardam
Vamos usar o termo ansiosamente a volta de Cristo Jesus. Esse texto, Tito capítulo 2, versículo 13, refere-se à volta do amado. Nós que somos de Cristo, nós aguardamos a volta do nosso Senhor, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tenha o desejo de ver a volta de Cristo. Tenha o desejo de ver a volta de Cristo. Gostaria muito de não morrer para ver a volta do Senhor. E talvez aconteça. Em tese, ainda tem algumas décadas pela frente, quem sabe eu contemplarei o meu Senhor na glória. Oh, bênção. Aleluias. Vindo em glória. Amém? Porém, se isso não acontecer, estarei na glória, vendo o meu amado Jesus voltar. De uma forma ou outra, verei. Eu não sei se é melhor ficar lá no céu, olhando Jesus fazer essa volta triunfal, magnífica, ou estar aqui esperando Jesus voltar. Agora eu fiquei na dúvida. Amém. Uma ou outra, oh glórias! Vai ser bom demais. Vai ser maravilhoso. Tito, capítulo 1, versículo 2. Esperança da vida eterna. Ouça o que diz a palavra. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Como viver a nova vida em Cristo? Já fizemos as pazes com o Senhor, irmãos. A nova vida é fruto das pazes com o Todo-Poderoso. Primeiro, permanecer na palavra. Permanecer em Cristo, a palavra é Cristo. Segundo, aguardando a triunfal volta do amado Jesus. E terceiro, a esperança da vida eterna, a certeza da vida eterna, a convicção da vida eterna, a alegria em saber que vamos morar com o Todo-Poderoso, a alegria de deixar-nos mover pelo Espírito Santo. E mais um aspecto, embaixadores de Cristo. Não apenas meros espectadores, mas é preciso que sejamos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Irmãos, a vida do servo de Deus não é como uma partida de futebol que senta-se nas arquibancadas e fica vendo as coisas acontecerem. Não. A vida com Cristo é a turma que está lá no campo, lá embaixo, correndo atrás da bola. Eu sei que a analogia é fraca, que só a misericórdia de Deus, mas dá para você entender. Nós não somos os da arquibancada. Nós somos aqueles que correm atrás da bola. Deu para entender? Está na arquibancada? Fazendo o quê? O Senhor te chamou para ser embaixador. Embaixador para quê? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Como se Deus falasse por nosso intermédio, como se Deus agisse por nosso intermédio, como se Deus manifestasse a sua glória por nosso intermédio. Somos embaixadores, nós não podemos ficar apenas como espectadores, porém estarmos na ativa. Procure estar na ativa. O Senhor não te chamou para ser espectadores, para ser torcedor do reino dos céus. O Senhor te chamou para ser um atleta no reino dos céus. Inclusive o apóstolo Paulo faz muito bem colocada essa analogia. O atleta precisa correr, se esforçar. Amém? Nós precisamos correr, nos esforçarmos para que possamos fazer aquilo que Deus quer. Queridos, fazendo as pazes com Deus, o tempo da inimizade passou. Não mais é para nós.
E eu creio que no decorrer dessa palavra foi possível você refletir se vivias ou não como inimigo de Deus e ou como inimigos do Senhor. Amém? Vemos ainda que o Senhor fez a parte dele, nos remiu, nos purificou, e que nós precisamos viver pela fé, crendo naquilo que o amado Jesus fez por nós. E é a nossa obrigação, dia após dia, honrar o Senhor em atos e ações. Assim, certamente seremos amigos do amado, amigos do querido Deus, amigos do nosso Senhor. Amém, igreja? Vamos então orar, amados, para que o Senhor cele esta palavra no nosso coração, para que ao sairmos daqui, lembremos que a nossa dívida foi paga por Jesus. Ele nos comprou para sermos dele. Oremos. Amado Jesus, nós te louvamos, Pai, porque um dia tu olhou para nós e viu que valíamos a pena, Senhor. E tu veio como homem, morreu numa cruz, remiu, Senhor, remiu os nossos pecados, nos purificou, nos lavou e nos deu a oportunidade de viver uma nova vida, para sermos embaixadores teus sobre a face da terra, Senhor. Oh Deus, planta essa palavra em nosso coração, guarda, Senhor, para que no decorrer da nossa vida possamos lembrar que é preciso sermos amigos teus. Oh Deus, nós te louvamos por todas as coisas. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Mensagem 1041.